O Sultanato das Mulheres refere-se a um período da história do Império Otomano, aproximadamente entre o final do século XVI e o início do século XVIII, durante o qual as mulheres do harém imperial, particularmente as esposas e mães dos sultões, exerceram influência significativa na política do Estado. Durante este período, muitas das políticas e decisões tomadas pelo Império estavam direta ou indiretamente sob a influência dessas mulheres. A razão pela qual as mulheres ganharam tal influência variou. Algumas foram impulsionadas pelo desejo de proteger os interesses de seus filhos, enquanto outras talvez estivessem apenas buscando manter ou aumentar seu próprio poder e status. Várias figuras femininas proeminentes surgiram durante o Sultanato das Mulheres e, neste vídeo, vamos conhecer mais sobre a vida e realizações dessas mulheres incríveis. Hürrem Sultan, também conhecida como Roshalana, é uma das figuras femininas mais intrigantes e influentes da história otomana. Originária da atual Ucrânia e capturada por traficantes de escravos no início da década de 1520, ela foi vendida como escrava no Império Otomano e, eventualmente, tornou-se parte do harém do sultão Soleiman, o Magnífico. O que a distinguia de outras concubinas era sua relação extraordinariamente próxima com Soleiman. Ao contrário da tradição otomana, onde um sultão não teria uma única favorita por muito tempo, Hürrem rapidamente se tornou a companheira constante de Suleiman e teve um papel sem precedentes em sua vida. Ela deu à luz vários filhos de Suleiman, incluindo o futuro sultão Selim II. Hürrem teve uma notável influência na corte otomana, não apenas como mãe de um herdeiro, mas também como uma conselheira confiável de Suleiman. Ela esteve envolvida em várias decisões importantes, tanto em questões domésticas quanto em assuntos de Estado. Hürrem Sultan foi uma grande patrona das artes e da arquitetura, com várias mesquitas, escolas e outros edifícios importantes construídos por sua iniciativa. Em particular, ela foi responsável por muitos projetos de caridade e construções em Istambul. Hürrem faleceu em 1558, mas seu legado durou muito tempo depois de sua morte. Ela estabeleceu um novo precedente para o papel que uma mulher poderia desempenhar no Império Otomano. Enquanto alguns estudiosos a veem como uma pessoa manipuladora e astuta, outros a respeitam como uma figura maternal e caridosa. Independentemente da perspectiva, é indiscutível que ela teve uma influência significativa na história otomana e desafiou muitas das normas estabelecidas de seu tempo. Outra mulher de grande destaque na história otomana foi Kösem Sultan. Assim como Hürrem Sultan, ela começou sua vida no Império Otomano como uma concubina, mas sua habilidade política e ambição permitiram que ela se elevasse a uma posição de notável influência durante o período conhecido como Sultanato das Mulheres. Kösem era de origem grega e foi trazida para o harém otomano em sua juventude. Ela capturou a atenção do jovem sultão Ahmed I, e rapidamente subiu na hierarquia do harém. Kösem teve vários filhos com Ahmed I, incluindo os futuros sultões Murad IV e Ibrahim I. Isso a colocou em uma posição de grande influência, pois ela desempenhou um papel central nas regências de seus filhos e netos. Kösem foi uma das poucas mulheres na história otomana a servir formalmente como regente. Não apenas uma, mas 2 vezes. Uma para seu filho Murad IV e outra vez para seu neto Mehmed IV. Como regente, ela exercia autoridade real, fazendo decisões significativas em nome do sultão. Durante sua vida, Kösem teve um papel decisivo em assuntos de Estado e foi uma figura-chave durante um período de turbulência política e mudança. As fontes variam, mas acredita-se que Kösem foi assassinada em 1651.
Sua morte marca o fim da influência dominante das mulheres no Império Otomano. Kösem é frequentemente lembrada como uma das mulheres mais poderosas da história otomana. Seu domínio sobre o império, sua habilidade política e sua capacidade de navegar pelas intrigas da corte a tornam uma figura fascinante para estudiosos e entusiastas da história. O Império Otomano também recebeu muita influência de uma mulher chamada Turhan Hatice Sultan, mãe do sultão Mehmed IV. Ela foi uma das poucas mulheres do harém que conseguiu consolidar o poder em sua própria pessoa, em vez de através de um filho ou marido. Turhan Hatice Sultan tornou-se uma regente efetiva e uma das poucas mulheres na história otomana a exercer tal poder real e direto. Durante sua regência, ela teve de enfrentar revoltas e conflitos, mas demonstrou capacidade política para navegar por esses desafios. Assim como muitas das mulheres influentes no Império Otomano, Turhan Hatice não era de origem turca. Ela nasceu no Império Russo e foi levada para o Império Otomano como escrava. Ela se tornou uma das concubinas de Ibrahim I e mais tarde deu à luz a seu filho, Mehmed IV, em 1642. Após a morte de Ibrahim I e a ascensão de seu filho, Mehmed IV, ao trono, em 1648, Kösem Sultan, a avó de Mehmed e anterior concubina influente, inicialmente exerceu o poder como regente. No entanto, em uma luta pelo controle da regência e influência sobre o jovem sultão, Kösem foi supostamente assassinada e Turhan Hatice emergiu como a figura dominante na corte otomana. Turhan Hatice é lembrada não apenas por seu papel político, mas também por seu patrocínio às artes e à arquitetura. Ela foi responsável pela construção de várias estruturas significativas em Istambul, incluindo a mesquita Pertevniyal Valid Sultan. Turhan Hatice faleceu em 1683. Durante seu tempo como regente e depois, ela exerceu uma influência significativa sobre os assuntos do império, garantindo seu lugar como uma das mulheres mais poderosas da história otomana. O impacto do sultanato das mulheres na política otomana é um tópico de debate entre historiadores. Embora algumas dessas mulheres tenham sido extremamente habilidosas e capazes em suas funções políticas, o período também é associado à instabilidade política e conflitos sucessórios. Além das controvérsias históricas, é indiscutível o papel marcante dessas mulheres na tapeçaria da história otomana. Elas romperam barreiras, desafiando os padrões de gênero em um cenário tradicionalmente dominado por homens, e provaram serem líderes capazes e uma fonte de inspiração feminina para as gerações futuras.